Olá! Pense nessa pergunta. Qual a importância da igreja na sociedade moderna? Quando e em que circunstâncias você procura uma igreja? A igreja prega que o ser humano deve primeiro ser transformado para depois transformar a sociedade. Porém, a sociedade continua com suas desigualdades, corrupção, violência, exploração. O que aconteceu? A igreja fracassou? E você frequenta uma igreja? Qual a importância da igreja para você? Eu acho que realmente a gente precisa de um lugar para a gente conversar com Deus. Do mesmo jeito que o corpo precisa de alimento, a alma também. É um ambiente onde o senhor se sente bem. Muito bem. A gente tem que estar ligado com Deus, senão as coisas não correm bem. Eu acho que sem fé fica tudo mais complicado. A igreja foi instituída por Jesus, a igreja é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, desenvolvimento dos nossos dons e cumprimento da nossa missão. Essa busca de Deus envolve necessariamente uma igreja? Para ter um contato com Deus é preciso ir a uma igreja? O fracasso da igreja. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Cada dia está começando. Fique conosco. O fracasso da igreja. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Um momento para refletirmos sobre a questão da igreja nos dias de hoje. O avanço do número de muçulmanos no mundo é notório, principalmente nos países árabes e no continente africano. O cristianismo não fica para trás, especialmente o número de evangélicos que cresce na China, Coreia do Sul e em países da África e América Latina. Para muita gente, o crescimento religioso no mundo tem levado ao fanatismo, exploração das classes pobres, violência e superstições. Intelectuais, políticos e até mesmo teólogos falam do fracasso da igreja em criar igualdade e justiça social, liberdade e avanço da cultura, arte e educação. A igreja prega que o ser humano deve ser transformado para então transformar a sociedade onde vive. Porém, através da história, não é bem esse o quadro que temos notado. A sociedade continua maligna e opressora e as cadeias estão cada vez mais cheias de criminosos. O ideal seria salvar o ser humano do seu egoísmo, maldade, ódio, cobiça, violência, crimes. Quando ele vai parar na cadeia, as esperanças são poucas. Eu vejo que onde a igreja entra, há modificação no caráter, na vida da pessoa. Ela sai do presídio, ela volta para a família, ela se emprega, ela se reintegra à sociedade de forma a nunca mais voltar para o presídio. O que teria acontecido? Será que a igreja fracassou? O cristianismo não é uma alternativa viável para o mundo moderno? Olá, estamos aqui com o pastor Hernandes Dias Lopes e ele vai conversar com a gente sobre a importância da igreja. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer, Poliana, uma honra. Pastor, o cristianismo sempre pregou a paz, a justiça e a igualdade. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo cada vez mais violento, injusto e desigual. Na sua opinião, onde a igreja está falhando? Poliana, eu entendo que a igreja está falhando porque a igreja, em grande parte, tem abandonado o verdadeiro evangelho. A igreja tem procurado mais imitar o mundo e ganhar os aplausos do mundo do que pregar a mensagem da salvação, da conversão, da transformação. Então, no passado, a igreja chamava o mundo a se arrepender. Hoje, o mundo está rogando a igreja para se arrepender. A igreja perdeu a sua identidade, consequentemente, perdeu a sua autoridade. Pastor, dos 42 milhões de evangélicos do Brasil, cerca de 20% não frequentam nenhuma igreja. Isso devido às decepções que tiveram com seus líderes e pastores. Além de confessar a Jesus como único e suficiente Salvador, qual a importância de fazer parte de uma igreja? Não há crente sem igreja. Não existe uma ovelha sem rebanho. Não existe uma brasa viva longe do braseiro. Esta pessoa
não pode querer viver sua vida cristã alienada, separada, isolada, somente dentro da sua casa. Ela precisa da igreja. A igreja foi instituída por Jesus, a igreja é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, desenvolvimento dos nossos dons e cumprimento da nossa missão. O que poderia ser feito para realmente se viver um ideal cristão? Ainda há solução para uma igreja mais viva e influenciadora? Existe, claro. Eu creio que no Brasil a maior necessidade da igreja é de uma nova reforma, uma volta às Escrituras, uma volta à Palavra de Deus, uma volta aos princípios da igreja apostólica primitiva, que pregava com fidelidade e vivia em santidade. E nós precisamos mais de um grande reavivamento. Não basta apenas ter doutrina certa, é preciso ter vida certa. E quando a igreja associa a ortodoxia com a piedade, a doutrina com a vida, a teologia com a ética, o credo com a conduta, então esta igreja é influenciadora, então esta igreja impacta o mundo, então esta igreja realmente é luz do mundo, é sal da terra, é perfume de Cristo. E se você é cristão e pertence a uma igreja, lembre-se que mais importante que pertencer a uma denominação é pertencer à igreja, corpo de Cristo. E quem pertence a Cristo deve ser uma influência positiva no mundo, não importa se está caindo aos pedaços. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Seria a missão da igreja, como dizem, transformar o ser humano para que este transforme a sociedade? Não há na Bíblia qualquer afirmação de que a sociedade será transformada pela ação do ser humano. Jesus nunca afirmou que viveríamos dias melhores e que a pobreza, a miséria, a injustiça seriam eliminadas da terra. Na verdade, Jesus predisse exatamente o contrário. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que primeiro estas coisas aconteçam, mas isto não quer dizer que o fim está perto. Se a proposta da igreja for transformar o homem para que o homem transforme a sociedade, a igreja está no caminho errado, pois não há remédio para esta sociedade. O ser humano, segundo a Bíblia, é corrupto em sua natureza. Parece estranho dizer, mas a Igreja de Cristo não é, em sua essência, uma organização política, social ou religiosa. A igreja não deve ser confundida com denominações, templos ou catedrais. A Igreja de Cristo é um organismo vivo composto de homens, mulheres, crianças de todas as raças, culturas, classes, pessoas que confessam que Jesus é o Messias e dele receberam perdão, vida e esperança. É claro que este organismo se move no mundo, no tempo e no espaço. Ele influencia e causa um equilíbrio neste universo. E em meio às perseguições e o ódio do mundo, aguarda a completa redenção de todas as coisas. O segredo está no fato de que a Igreja de Cristo é corpo de Cristo, corpo cujos membros são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. O segredo está na motivação que os discípulos de Cristo encontram para fazer a sua parte, que é anunciar o Evangelho. Você é a igreja. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando se ajunta com outros irmãos e irmãs para adorar, isso faz muito bem. E quando sai para o mundo, sai para abençoar, transformar, servir em nome de Cristo. Todas as pessoas que participaram do trabalho que nós fizemos, a gente tem tranquilidade de dizer que eles se voltaram à sociedade para serem pessoas novas, reintegradas. O fracasso da igreja. Queremos continuar com este tema depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. O
Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Qual é a igreja certa? A igreja tem algum valor para o nosso mundo moderno? Você costuma frequentar uma igreja ou é daquelas pessoas que detesta até a palavra igreja? Muitos evangelistas no mundo inteiro têm se preocupado com a pregação da palavra de Deus. A cada ano que passa, muitos se reúnem através de congressos em busca de estratégias para a evangelização e refletirem sobre a fé cristã. Jesus disse aos seus discípulos para irem ao mundo inteiro pregando as boas novas do Evangelho. E a igreja está presente no mundo inteiro, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Esta é a visão do Apocalipse sobre a Igreja de Cristo. O Evangelho é anunciado em todas as partes do mundo e o reino de Cristo se estende sobre a terra. Todos os dias ficamos surpresos com o surgimento de uma nova igreja. Nomes estranhos, uma porta aberta para a rua, algumas cadeiras de plástico. Ficamos, às vezes, confusos com tantas igrejas. Há milhares de seitas religiosas e centenas entre elas se classificam como Igreja de Cristo. Com tantas divisões, rupturas, discórdias, perguntamos se a unidade da igreja não é uma utopia. Alguns acham que precisam falar em línguas, outros querem baterias e guitarras, outros não gostam de um certo líder e lá se vão para formar uma nova igreja. Mas como se forma uma nova igreja com base em uma divisão? Outro questionamento ainda é feito sobre a igreja e sua importância no mundo de hoje. Colocamos diante desses especialistas em religião o seguinte tema: em uma sociedade rica, onde o lazer, a busca pelo prazer, pelo instantâneo, onde a medicina ajuda a prolongar a vida, onde os mistérios antigos são resolvidos pelo avanço da ciência, numa sociedade assim, ainda há lugar para a religião, para a fé cristã, a igreja no coração das pessoas? Há ainda uma busca de Deus em nosso mundo secularizado e materialista? Eu creio plenamente nisso. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aquilo que é terreno, temporal, material, não satisfaz a alma humana. Só quando o homem se volta para Deus é que ele encontra a razão plena da sua vida. Se você conhece a Cristo e pertence à sua igreja, sabe que nele há perdão e vida. Espalhe por aí essa boa notícia. Enquanto isto, se você pertence de fato à Igreja de Cristo, você deve ser sal e luz do mundo. Não importa onde você vive, onde você trabalha, é isto que Cristo, o Senhor da Igreja, espera de você. Aliás, você está fazendo a diferença? Como as pessoas reconhecem que você é um verdadeiro cristão? Jesus Cristo espera mesmo que cada um faça a sua parte, mas não tente consertar o mundo, pois não há conserto. Você está no mundo para impedir que ele apodreça de vez. Você está no mundo para mostrar a diferença marcante entre os padrões de Deus e os padrões do mundo. Você é a luz, a vida de Cristo no mundo para que o reino dele cresça. O fracasso da igreja. Depois do intervalo, uma mensagem especial para você sobre esse assunto com o reverendo Jeremias Pereira. Continue aí. E aí, gente boa? Como é que vai sua vida, sua família? Tem passado esses dias de bênção,
dias de tribulação, dias de angústia. Tem dia que a gente passa tudo num dia só, não é não? O programa Cada Dia continua com você, lembrando a você que Jesus está olhando para você e sua família. E o programa Cada Dia chega para trazer para você uma palavra de fé, de esperança, de consolação e de amor. Nossa conversa hoje é sobre, como você veio acompanhando na primeira parte, o fracasso da igreja. Eu coloco uma pergunta: o fracasso da igreja? Será que a igreja ou as igrejas estão fracassadas ou fracassando? Você frequenta uma igreja ou não? Ou você já disse assim: eu quero lá saber de igreja, eu quero é correr de igreja. E até algumas pessoas que eu conheço dizem assim: igreja só quer meu dinheiro, a igreja eu tenho que vigiar, senão eles tomam tudo meu. Será que você está desse jeito? Será que você não vai mais, não congrega, ou essas coisas constantemente falam a você, ao seu coração, e você mesmo indo à igreja de vez em quando balança assim: acho que eu não vou não. Então precisa definir o que é a igreja. Como você já sabe, a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. O prédio o povo chama de igreja, mas não é, a igreja não é o prédio. A igreja não é a organização da denominação. Pode até chamar a igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, católica, pode chamar esses nomes, universal, mundial, mas a igreja não é a organização social. A organização social, política, até empresarial, como todas as organizações, elas são falíveis e algumas até falidas. Elas podem usar o nome de Deus para propiciar benefício àqueles que estão dirigindo. Isso tudo acontece. Mas a igreja, de acordo com as Escrituras, ela é a comunidade local, onde um grupo de pessoas se reúnem em nome de Jesus Cristo para adorarem juntos e para testemunharem o nome de Jesus. Elas podem se reunir com os mais variados nomes. Pode ser, como eu sou, presbiteriano, pode ser batista, pode ser assembleia, pode ser chamas do avivamento, pode ser comunidade X ou Y, mas o fato é que o povo que se reúne ali, se reúne em nome de Jesus, para servir a Jesus e para que Jesus seja glorificado e que eles vivam uma vida que honre a Cristo. Você não pode viver sem igreja. Pode não, gente boa. Eu sou a igreja. Nada disso, a igreja é plural. Foi Jesus que falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu não preciso da igreja. Será que não precisa mesmo? Outros dizem assim: eu sou da igreja do computador. Acompanho o senhor lá, pastor Jeremias, no Cada Dia, não preciso de mais nada. Eu também entro lá na telinha da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estou agarrado com o senhor, diz um homem comigo, estou ali, juntinho com o senhor. Não. Tem que o povo reunir, olhar no rosto, sentir o cheiro. É igual a família, de vez em quando dá umas batidinhas, né? A igreja não fracassou. A igreja, a organização, pode até fracassar. Mas, gente, nada no mundo funciona sem organização. É ou não é? Se você casar, tem que organizar essa família. Se você começar a vender picolé, tem que organizar essa venda de picolé. Tudo na vida precisa de organização. A organização pode atrapalhar e a organização é dada para facilitar. Eu quero falar contigo. Fuja da igreja, não. E você que está desigrejado, tome providência para voltar a congregar numa igreja. Sabe por quê? Veja o que o nosso Senhor falou a respeito desse assunto. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisada pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi Nosso Senhor quem disse que a igreja, o povo dele, de Jesus, é sal da terra e luz do mundo. Quando não tem sal, você sabe que não tem sal, não é assim? E quando o sal está demais também, ninguém aguenta. Você também sabe quando tem sal demais. É claro que a igreja, como sal da terra, nunca é demais, mas quando falta o sal, a gente percebe. Quando é que a igreja deixa de ser sal? Quando ela começa a viver os valores que são anticristo. Mesmo uma igreja local, ela pode ter padrões de cobiça, de corrupção, de impureza, de mentira, de politicagem. Isso nada tem a ver com Cristo. A igreja deve ter, pois, uma presença relevante. O sal é relevante. Então a igreja não fracassa, porque a igreja continua relevante. A igreja continua pregando o evangelho. A igreja continua tirando os drogados das drogas, ajudando os pobres, ajudando as pessoas de rua, recuperação de mendigos, restaurando casamentos, evangelizando crianças, dando aos jovens luz e direção na sua estrada. Domingo mesmo eu ouvi de uns parentes nossos muito amados. Eles se dizem católicos, mas eles não congregam em lugar nenhum. E eles disseram, pois você sabe que um primo nosso estava enfiado na bebedeira, enfiado na bebida, problema para a família inteira, mas olha, foi numa igreja evangélica, entregou a vida dele a Cristo e você precisa ver a mudança. Que mudança brutal, não bebe, não briga mais, não espanca mais a família, é uma nova criatura. Isso mesmo, a igreja não fracassou, a igreja de Cristo continua servindo a Cristo, testemunhando o evangelho de Cristo. A igreja tem presença relevante, porque além de trazer a vida de Cristo, a igreja impede que o pecado vá apodrecendo o tecido social inteiro. Então, a igreja de Cristo, ela está dentro da igreja organização, por isso que você precisa estar lá. Por isso que você precisa participar. Melhor estar lá do que estar sem nada, aí na sua casa, aí na televisão, sem comunhão, sem relacionamento, sem ninguém saber que você, junto conosco, pode ser essa presença relevante no mundo, sal da terra. Mas além de uma presença relevante, a igreja tem uma presença visível. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, é ou não é? A luz pode ser fraquinha. Nunca me esqueço um dia em que a energia acabou na minha cidade, aí BH, Belo Horizonte. E a gente não estava uma escuridão, gente boa. Aí eu tinha um reloginho que tinha uma luzinha. Cheguei lá e apertei a luzinha, só um fachozinho de luz. Achei a fechadura. Com aquela luzinha entramos dentro de casa, com aquela luzinha arrumamos as velas, acendemos as velas, iluminamos a casa, conseguimos organizar para todo mundo dormir. A luz tem a sua visibilidade no meio das trevas. Que brilhe a sua luz, que brilhe a luz de Jesus através da sua vida. Que você possa revelar aí nesse ambiente onde você está, que Cristo está vivo e Ele é poderoso para transformar vidas. A igreja, ao mesmo tempo, é a igreja missionária. Leva a luz de Cristo, onde os pais, por uma definição sociológica, matam os filhos achando que estão fazendo uma coisa boa. A igreja é aquela que vai mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há fraquezas na igreja? Claro que há fraquezas na igreja. Mas isso é a vida, gente. O seu menino chora à noite e te dá trabalho. Então vou jogar ele fora porque ele está chorando e dá trabalho. O que é isso? Raciocina.
Você não pode ficar conversando aí só, escutando conversa fiada de quem só malha a igreja, não. A igreja tem feito bem e feito muito bem a muita gente, a muitas famílias, a muitos jovens, a muitos adolescentes, a muitos pobres, a muitos necessitados, aos ricos sem luz, sem direção. A igreja tem brecado o crescimento da prostituição, da expansão das drogas. A igreja tem sido um instrumento de preservação, sal da terra, que tem dado sabor à vida de muita gente. A igreja continua iluminando vidas através da presença de Jesus. Como é que a gente entra na igreja? A gente entra na igreja quando entrega a vida a Cristo. E quando serve a Cristo. Aí você precisa ir para uma igreja, se batizar e se envolver naquela igreja. E quando tiver uma situação assim, que tem um escândalo, teve uma coisa que não pode consertar, bom, aquela comunidade local pode ter passado um tempo de intervalo, de falta de relevância, mas há uma outra igreja boa que pode te ajudar. Você não pode ficar aí, em casa, sem comunhão, sem congregar, sem ninguém. Aí a igreja espera por você, hein? Espera você lá, porque se você juntar forças, a vida será melhor e muita gente vai ser mais abençoada. Que tal, hein? Hoje tomou uma decisão. Vou voltar para a igreja. Vou parar de ficar ouvindo esse tipo de conversa fiada. E vou ser uma bênção na igreja. E se você é de BH, 8ª Igreja Presbiteriana ali, espero você lá. Para um abraço, para orar com você, para nós juntarmos forças, para sermos uma bênção para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Porque é verdade, às vezes a gente ouve notícias tristes, ruins, de escândalos, de coisas que não foram bem feitas por muita gente que diz ser cristã e serva do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos dê discernimento para a gente poder separar, para poder discernir claramente. Há comunidades maravilhosas e com a fraqueza que elas têm, elas são bênçãos nas mãos do Senhor. Eu oro agora para que o Senhor fale ao coração de quem está aí junto comigo nessa oração, para que tome uma decisão de não ficar mais em casa, escondido, sem congregar, que volte a congregar, que volte a ter comunhão com os irmãos, que volte a juntar seus dons, talentos, para ajudar o nome de Jesus ser levantado entre as nações da terra. Abençoa essa família, abençoa essa vida querida, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Cada Dia. Você podia dar uma palavrinha conosco, hein? Está aí o nosso site e o 0800. Para que você dê um alô, diz, olha, gostei, quero saber mais, tenho umas dúvidas. E se você é de Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana. Ali, em frente ao Minas Shopping. Um prédio alto, enorme, com a cruz lindaça. Todo domingo, 7 da manhã, 9, 11, 17 e 19h30. É o dia inteiro, você aparece lá que você vai ganhar um abraço. 8ª Igreja Presbiteriana. Mas não se esqueça, não fique aí mais. Tome uma decisão. Eu quero ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Eu vou congregar numa igreja. De preferência, é claro, lá na 8ª. Te espero lá, gente boa. Que Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Hein?
Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.